Olá pessoal, vamos resolver mais uma questão de cálculo 1, dessa vez sobre o teorema do confronto. O que diz a questão? Seja f uma função e suponha que para todo x, o módulo de f de x é menor ou igual que x ao quadrado. Calcule caso exista o limite de f de x quando x tende a zero. Essa aqui é uma questão de cálculo 1 que envolve o teorema do confronto. É importante você saber o que é que diz o teorema do confronto. O que é que diz? Vamos ver aqui no livro. Teorema do confronto. Sejam f, g, h três funções e suponhamos que existe um r maior que zero, tal que o g de x aí permanece entre f de x e h de x. Aí o g de x é maior ou igual que f de x e menor ou igual que h de x. Para x menos p, o módulo de x menos p é menor que zero, maior que zero, menor que r. Nestas condições, se o limite de f de x quando x tende a p é igual a L, é igual ao limite de h de x quando x tende a p, então o limite de g de x quando x tende a p é igual a L. O que é que diz o teorema? O teorema diz o seguinte: eu tenho uma função g de x que está compreendida entre f de x e h de x. Este de g de x é maior ou igual que f de x e é menor que o h de x. Pelo teorema do confronto, se o limite de f de x é igual a L e o limite de h de x é igual a L, então o limite de g de x também vai ser igual a L. É isso que diz o teorema do confronto. Se o limite dessas duas funções que estão nos extremos são iguais, então o limite da função do meio também vai ser igual. E veja que aqui diz, nessas condições, se o limite de f de x quando x tende a p é igual a L, e o h de x, o limite de h de x quando x tende a p também é igual a L, então o limite de g de x quando x tende a p também vai ser igual a L. Perceba uma coisa, que o número que a função está tendendo, por exemplo aqui, x tende a p, aqui x tende a p, aqui x tende a p, são iguais. Isso vem do teorema, porque se aqui for um número diferente de p, por exemplo, aqui for q e aqui é p, x tendendo a q e aqui x tendendo a p, quando você calcular o limite, aqui vai dar um valor L e aqui vai dar um valor M, por exemplo. Então, como aqui os limites são diferentes, então não vai ter como eu descobrir, pelo teorema, o limite de g de x que vai ser igual a L. Aqui não vai ser diferente aqui, não tem como eu descobrir. Por isso, o x tem, nas funções aqui, o valor que x tende tem que ser igual. Se aqui for p, aqui tem que ser p, aqui tem que ser p. Se aqui for q, aqui tem que ser q, aqui tem que ser q. Senão eu não descubro aqui o limite de g de x. Aí como é que se aplica isso na prática? Aí vamos lá, resolver essa questão. Eu tenho aqui, seja f uma função e suponha que para todo x, o módulo de f de x é menor ou igual que x ao quadrado. Calcule caso exista o limite de f de x tendendo a zero. Veja que tende a zero. Então, eu tenho que calcular o limite das outras funções, que vai ser uma h de x ou g de x, também tendendo a zero. Aí vamos ver como é que isso funciona. Veja que eu tenho isso aqui, né? Tenho isso. E para aplicar o teorema do confronto, eu tenho que chegar em algo parecido com isso. Tem que chegar a isso. Aí vamos ver aqui. Temos módulo de f de x menor ou igual que x ao quadrado. Isso aqui te lembra o quê? Isso aqui você tem que ver isso como se aqui fosse o módulo de x e aqui fosse o meu a. O meu x ao quadrado fosse o meu a. Aí como é que eu faço? Isso aqui vai ser se somente se
se somente se, isso aqui, lembrando que isso aqui menor que A é se somente se o x é maior que menos A e o x, não, maior ou igual, né? Menor ou igual que A. Você vai aplicar aqui, ó. Vamos ter que o f de x, tirando do módulo, porque aqui a gente tirou o módulo, né? O f de x é maior ou igual que menos x ao quadrado e menor igual que x ao quadrado. Eu apliquei isso. Aí a questão fala aqui, ó, calcule caso exista o limite de f de x, que é isso aqui, quando x tende a zero. Aí, como eu falei pelo teorema do confronto, se o x tende a p, numa função f de x aqui, as outras têm que tender ao mesmo número p. E se aqui tende a zero, então, se essa f de x tende a zero, então esse g de x aqui e esse h de x também tem que tender a zero. Senão, não posso aplicar o teorema, né? Por exemplo, se aqui tender a 1, aqui vai dar um resultado, e como aqui tende a zero, aqui dá outro resultado diferente. Aí vamos ver como é que calcula. Vamos calcular aqui. Aqui é a minha função g de x, né? Temos que limite, vou chamar aqui de g de x, isso aqui é meu g de x, limite de menos x ao quadrado, quando x tende a zero, vai ser igual a zero, né? Se eu substituir aqui por zero, fica zero. E limite dessa daqui vai ser limite de x ao quadrado quando x tende a zero, que é igual ao quê? É igual a zero. Veja que aqui tende ao mesmo número, e f de x tende ao mesmo número, como aqui a questão diz. Aí você calculou para zero, x tendendo a zero, limite, deu igual, né? Aqui deu igual a zero, igual a zero. E pelo teorema do confronto, portanto, pelo teorema do confronto, limite de f de x tendendo a zero vai ser igual a zero. Você tirou isso do teorema do confronto, que diz se o limite dessas funções que estão nos extremos, que eu chamei de g de x, h de x, se o limite de menos x ao quadrado quando x tende a zero é igual a zero, e limite de x ao quadrado quando x tende a zero é igual a zero, pelo teorema do confronto, ou teorema do sanduíche, o limite de f de x, que está aqui no meio, vai ser igual a zero. Essa aí é uma aplicação do teorema do confronto na prática. Deixa o like, se inscreva no canal, comente, espero que tenha entendido.